No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Depois desse domingo bem agitado, essas eleições abençoadas que ainda vão dar muito o que falar, mas vamos deixar isso um pouco de lado e vamos ver o que diz a palavra de Deus, se quem aparece a Abraão é a Trindade, porque muitos dizem que há muitos defensores da doutrina da Trindade, leitores, pessoas que se debruçam a pensar sobre o tema e buscar de alguma maneira encontrar a Trindade no Antigo Testamento para poder respaldar a suposta Trindade que, segundo eles, está explícita no Novo Testamento. Então recorre ao Antigo para poder falar, olha aqui, já tinha a movimentação da Trindade já no Antigo Testamento. E dentre muitas passagens, eles utilizam aquele momento em que três homens, diz as Escrituras, aparecem a Abraão lá nos carvalhos de Manré. A gente vai falar sobre isso um pouquinho, só que antes eu quero lembrar você que estamos na pré-venda, na segunda tiragem do nosso livro. Já vendemos, doamos, já foram embora as primeiras 1.000, e muitas pessoas pedem os livros, querem estudar um pouco mais, ler, tem pessoas que gostam de ler e ter documento na mão para servir de base bíblica, ou melhor, de documento da fé unicista, e um estudo, um livro com muitas informações. Estamos aí trabalhando desse propósito. Você que deseja participar, pastor, amigo, irmão, irmã, nós estamos aí com a pré-venda. Você pode adquirir antecipadamente 5 unidades, que dá uma média de R$100, ou R$200, 10 livros. Sai a R$19,90 cada, lembrando que ainda tem umas 10 unidades lá na Amazon, e lá você encontra por R$34. Então você faz uma economia muito interessante e adquire esse material, tá bom? Entre em contato, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, você que me acompanha pelo grupo também tem o meu telefone aí para você entrar em contato comigo e adquirir. Assim que eu reunir toda a quantia necessária, quase R$10.000, estarei mandando imprimir o livro. Então preciso desse apoio aí, do máximo que puder, porque a gente até começou bem, nessa campanha, mas a gente precisa aí precisando bastante apoio ainda, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, diz assim Gênesis 18, vamos ao tema de hoje, desta segunda-feira. Depois apareceu-lhe o anjo nos carvalhos de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, um dia quente. E aí o Senhor, diz o texto, isso é muito importante, Gênesis 18, verso 1 diz, o Senhor apareceu. E aí, no verso 2 diz, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo, os correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Então, eles dizem aqui, alguns, nem todos, mas dizem que aqui o Senhor apareceu e olhou, viu 3, então é a Trindade. E aí ele correu, se ajoelhou, adorou. E aí Abraão vai, Senhor, meu Senhor, começa a orar, então estaria orando para os 3, mas não é. Apareceu, diz o texto, começa o Senhor, não os senhores, apareceu o Senhor. Diz o texto, Moisés dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. E aí as pessoas falam, olha, aí está a Trindade, aí está os 3, Abraão adorou, se prostrou diante dos 3, e aqui, 3 em 1, e aquela coisa toda. Não sabe dizer se é 3, sabe dizer se é 1. Aqui diz que apareceu o Senhor e ele viu 3 homens. Mas o que diz de fato aqui, os textos são realmente, porque a Bíblia diz o seguinte, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então apareceu-lhe o Senhor, Gênesis 1. O Senhor, pelas Escrituras, Tomé diz lá em João capítulo 20, verso 28, Senhor meu e Deus meu. Então, o Senhor é Jesus, indiscutivelmente, não tem como negar.
E Jeová, no Antigo Testamento, lá em Isaías, diz, olha, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:6 e muitas outras referências de Isaías, ele fala disso o tempo inteiro. Eu sou o Senhor, vocês têm que saber, entender que eu sou o Senhor e não há outro. Então, o tempo inteiro. Mas voltando aqui para Abraão, eles usam isso, apenas essa passagem, sem refletir, procurando trindade em tudo e não encontra. Ou melhor, encontra aqui, nesse caso, uma trindade. Mas é a trindade? Essa é que é a pergunta. O que a Bíblia diz sobre isso? E aí você tem que ler o capítulo todo de Gênesis 18 para você entender, mas eu recomendo você ler também o 19, capítulo 19 de Gênesis. Vamos continuar no 18, eu vou pular para não tomar muito seu precioso tempo. Veja aqui o que diz no verso, eu estou lendo ali o 1 e 3 de 18, capítulo 18, verso 21 e 22. Diz assim, ó, descei agora e verei com efeitos se tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabei-lo-ei. Então, verso 22, Gênesis 18, então viraram aqueles homens os rostos dali e se foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Opa! Então, peraí. Gênesis 18, verso 22, diz que os dois homens foram para Sodoma. Na verdade, o que diz o capítulo 18? Que apareceu o Senhor, peraí que eu vou te provar, e dois anjos, para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra e para informar Abraão se tinha algum justo. Abraão pede, intercede pelas vidas dos de Sodoma, sabendo que seu sobrinho morava lá, que seu sobrinho era justo, sua família, enfim. E começa a narrativa de Gênesis 18 é nessa temática aí, ó. Eu vou destruir, não, mas se tiver 10, não. É aí que gira em torno toda essa conversa. E como Abraão não conseguiu mostrar pelo menos 10 pessoas justas ali, ou 5 pelo menos, então, diz o verso 22, dois homens, foram para lá, para Sodoma, mas Abraão ficou diante da face do Senhor, certo? Então o que eu entendo? Que dois homens foram para lá e Abraão ficou com o Senhor, artigo definido. Ou seja, a trindade se dividiu ali. A trindade se divide? Não é trindade. Eu vou provar para você lendo o verso 19. É só virar uma página da Bíblia. Verso 19, versículo 1. Diz assim, a noite estava caindo, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao encontro, prostou-se à face deles e suplicou, senhores, meus senhores, descei à casa de vosso servo e passardes a noite para lavar os vossos pés, todo aquele costume lá. Então Ló convida os dois anjos. Note que Jeová ficou com Abraão. Jeová, Deus eterno, ficou com Abraão. E a Bíblia aqui, Moisés, é bem claro, está a maioria das traduções, em todas as traduções, dois anjos chegaram a Sodoma. Agora eu quero falar, para terminar aqui o vídeo de hoje, uma questão teológica que talvez você não conhece, se conhece, para você recapitular. A teologia, inclusive a teologia trinitariana, inclusive toda a teologia, de católicos a evangélicos e até mesmo unicista, teologia unicista, é unânime, não há divisão quanto a isso. A teologia, ela ensina o quê? Que quando você vê na Bíblia a palavra anjo do Senhor escrito em maiúsculo, correto? Faz referência ao próprio Deus. Você está entendendo? Quando você vê a palavra anjo, se ela tiver escrito, o anjo, o A, tiver escrito em maiúsculo, é porque está se referindo ao próprio Deus, uma teofania do próprio Eterno. Anjo do Senhor. Mas se por um acaso, isso é uma regra, uma lei praticamente, se por um acaso a palavra anjo estiver escrito com A minúsculo, se refere a um anjo mensageiro, a um anjo do Senhor, um anjo normal. Não é Deus que está ali. Então, se a trindade ela está presente nessa narrativa, obrigatoriamente a teologia teria que colocar, os tradutores sacros teriam que colocar a palavra anjo com o A maiúsculo aqui. E se você pega todas as traduções,
Você vai ver lá Gênesis 19:1, esse anjo, veja aí agora na sua Bíblia. Essa palavra anjo está com letra minúscula. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Então significa que o Senhor ficou com Abraão, literalmente, e 2 anjos, como diz o texto fiel aqui. Os 2 anjos, não tem trindade. É Deus e seus 2 anjos. Não sei se é Gabriel e aí o nome dos anjos não fala. Mas vamos lá, foram 2 anjos que foram para descer o sarrafo. Você está entendendo? Então não tem trindade nessa narrativa, nesses textos, não tem. É uma forçação de barra trinitária para poder encontrar a trindade em tudo quanto é lugar. Teologicamente eu provo que não tem, está provado que não é trindade aqui, porque obrigatoriamente essa palavra anjo aqui em Gênesis 19:1, obrigatoriamente teria que ter o A maiúsculo por se tratar de Deus. Pelo menos dos 2 deuses que foram, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu não sei como que você dividiria essa questão, mas não se trata disso, gente. Por que não se trata disso? Porque não tem trindade nas Escrituras. Quando tento encontrar alguma passagem que poderia fazer uma alusão, uma referência, cai por terra, é desconstruído esse diálogo, é desconstruído, não tem. Então veja que é muito importante nós refletirmos sobre esses assuntos aqui no Minuto da Unicidade. Essa é a proposta, para falar sempre que há um só Deus e não há outro além dele. Então, há um Deus, único Deus. Esse Deus ficou com Abraão. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, Abraão exultou por ver o meu dia e o viu. Lá em João 8:58, por ali assim. E eles falam, mas você não tem 50 anos, como você viu Abraão? Mas o texto de Gênesis 19 diz que Abraão viu pela fé o dia do Senhor, esteve com o Senhor, você está entendendo? Comeu com o Senhor fez um churrasco, assou bolo para eles, para os 3 ali, mas não é trindade, é Deus e seus anjos. Então, portanto, essa que é a grande realidade, nós precisamos então refletir sobre essas questões e um conselho do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, isso é muito importante. Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos se ensoberbecendo a favor de um contra o outro, mas um detalhe chama a atenção do que fala Paulo aqui, não devemos ir além do que está escrito. Se está escrito aqui que o Senhor ficou com Abraão e Deus mandou 2 anjos lá, isso aqui, está escrito, não tem trindade aqui. Deus nos deixou trindade escrita nas Escrituras. A palavra trindade não há nas Escrituras, você não vai achar de jeito nenhum. Bom, vou ficando por aqui e recomendo então a você que adquira os livros do pastor Tony de Souza, faça parte desse projeto, dessa segunda tiragem, para ver que a gente consiga imprimir, para que essa mensagem chegue a muitos corações. Uma boa semana para você. Essa semana, né, promete aí no cenário político, ainda vai repercutir todo esse resultado das eleições de domingo, mas quem serve a Deus está alegre e feliz, porque Deus é bom, acima de todas as coisas, há um Deus todo-poderoso que zela pelos seus. Forte abraço, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.